Olá pessoal, tudo bem? Professor Deison Mendonça na área novamente. Hoje a gente vai trabalhar um dos assuntos de extrema importância da bioquímica, que são os ácidos nucleicos, né? E esse assunto, inclusive, ele é base para outros assuntos intermediários e avançados, como a parte de biotecnologia, bem como a parte de replicação, duplicação cromossômica, entre outras coisas, que é baseado na genética. Então, um assunto de grande importância, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nossa aula hoje, né, fala sobre ácidos nucleicos. A gente está tratando de um assunto no qual ele é um assunto base, mas ele é um assunto de extrema importância, não só dentro da bioquímica, como conteúdo de substâncias, né, já que bioquímica trabalha substâncias orgânicas e inorgânicas. E nós temos aqui os ácidos nucleicos como um componente de fechamento da bioquímica, e esse é pré-requisito para a gente compreender, por exemplo, assuntos ligados à biotecnologia e reprodução, né, de material genético. Então, basicamente, quando a gente fala de ácidos nucleicos, a gente tem que lembrar de um ponto muito importante. Onde estão os ácidos nucleicos, né? Porque muita gente pensa assim, não, o ácido nucleico está dentro do núcleo, né? Mas nem sempre ele só vai estar dentro do núcleo, né? Como a gente vai poder ver no slide aí, o slide inicial, nós temos aqui um modelo celular, e o modelo celular, se a gente puder notar, ele tem um núcleo, né? Então, no caso, esse modelo celular, ele é uma célula eucariótica. E dentro do núcleo, a gente tem o que nós chamamos de cromossomos, né? O que é que, na verdade, o cromossomo é o quê? São grandes moléculas de DNA que são compactadas para caber dentro do núcleo da célula. Por quê? Porque basicamente uma molécula de DNA em si, ela pode chegar a 80, 100 vezes, em média, o tamanho de uma célula. Então ela não caberia na sua extensão natural, então ela precisa ser compactada, e é por isso que ela se encontra no formato de cromossomos, que basicamente são moléculas de DNA compactadas junto a proteínas que nós chamamos de histonas. Esse tipo de molécula, basicamente, ela é responsável por informações ligadas à questão das características hereditárias, e todo o controle e funcionamento das células são feitos exatamente por essas moléculas que estão normalmente em células eucarióticas dentro do núcleo da célula. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Bom, algumas características básicas que a gente podemos perceber aqui quando trabalhamos ácido nucleico. Primeiramente, a sua natureza, né? Ela tem uma constituição de caráter ácido, como está identificado aqui. Então, exatamente por esse motivo, são chamados de ácidos, né? E, claro, como elas foram descobertas inicialmente no núcleo da célula, então, por isso, chamado de ácidos nucleicos. Mas lembrando que elas também tanto podem ser encontradas no citoplasma, como dentro de algumas organelas celulares também. Então, assim, voltando aqui para mim, tá? Os ácidos nucleicos, né, eles têm uma grande dissipação dentro do núcleo, porque todo tipo de cromossomo, a base dele é o ácido nucleico. E, além disso, nós temos atividades nucleicas no citoplasma, bem como algumas organelas, como o cloroplasto, a mitocôndria, que elas são detentoras do seu próprio material genético. Então, assim, não existe só exatamente um tipo de material genético. Assim como também as bactérias, que têm, né, o nucleóides, em que é um material genético, que na verdade não são uma grandiosa quantidade de cromossomos como tem na espécie humana, mas é um material genético. Assim como também tem o plasmídio, né, que é um tipo de material genético que, por sua vez, a bactéria utiliza para poder, por exemplo, trabalhar mecanismos de imunidade da própria célula, né? Vamos lá. Bom, os nucleotídeos, chamamos assim o termo como unidades nucleicas de formação do DNA, ou seja, esse prefixo tídeo quer dizer unidades. E, claro, são unidades exatamente das moléculas dos ácidos nucleicos, né? Então, os ácidos nucleicos basicamente são formados por nucleotídeo, onde eles têm alguma diferença. A primeira delas é em relação, por exemplo, ao açúcar. O açúcar, para que vocês possam notar, é essa moléculazinha que está identificada aqui no meio, tá? Que ela tem 5 lados, geralmente é um tipo de carboidrato que nós chamamos de pentose, né? E aí nós temos tanto a desoxirribose
quanto a ribose, vai depender do tipo de ácido nucleico. Nós também temos o grupo fosfato. O fosfato é um tipo de molécula ligado no quinto carbono do açúcar, no caso da pentose, e ela é igual para todas as moléculas. Então, seria essa molécula aqui que está identificada no círculozinho amarelo. Então, fosfato formado de fósforo e oxigênio. E, por fim, nós temos as chamadas bases nitrogenadas, que são base de nitrogênio, né, formação cíclica, e é ligado ao primeiro carbono da pentose. Então, assim, tanto o DNA, como está identificado aqui embaixo, quanto o RNA, ambos são formados por unidades chamadas de nucleotídeos, ok? Bom, e o que na verdade é um nucleotídeo, né? Como eu falei para vocês, ele tem 3 componentes. Nós temos o fosfato, no qual estou identificando aqui com o X, né? A pentose, que eu estou identificando com o círculo, e a base nitrogenada com o símbolozinho aqui de hashtag. Então, esses 3 componentes, bioquimicamente, eles têm uma associação uns com os outros a partir de afinidades intermoleculares. Então, no caso aqui, o fosfato se liga, como eu falei para vocês, ao quinto carbono da pentose, e a base nitrogenada se liga ao primeiro carbono. Então, isso aí faz uma associação de interação intermolecular, no qual essas moléculas buscam as suas estabilidades e, claro, ganham o aspecto hereditário, formando o que nós chamamos de nucleotídeo ou unidade básica dos ácidos nucleicos. Bom, na sequência nós temos aí, claro, falando do grupo fosfato, que é o componente que vai unir, no caso, os nucleotídeos, ele funciona, assim como numa escada, ele funciona como se fosse um corrimão, ou seja, ele vai unindo os degraus dos degraus da escada. E no caso, as pentoses, que no caso, tanto no DNA como no RNA existe, porém elas são de caráter diferenciado. Por exemplo, no DNA nós temos a desoxirribose, né? A desoxirribose é um pouquinho diferente da ribose no RNA. O que é que vai diferir nessas moléculas? É exatamente o oxigênio a mais que a ribose vai estar identificando. Então, eu vou identificar aqui para vocês, né, circulando aqui embaixo, lá na hidroxila, embaixo da molécula, aproximadamente no carbono 4, ela tem um oxigênio a mais, o que exatamente falta na ribose do DNA. Então, no DNA, se você olhar aqui, em comparação ao RNA, falta um oxigênio em relação à ribose. Então, essa é uma das principais diferenças que existe entre DNA e RNA. É a pentose, que no caso a gente chama de açúcar, pelo caráter glicídico, e a ausência, no caso, desse oxigênio em relação à desoxirribose para a ribose. E, por fim, nós temos as bases nitrogenadas. O nome base nitrogenada, claro, como são substâncias orgânicas, elas têm basicamente a formação dos chompos, que basicamente constitui o quê? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E eles vão formar o que nós chamamos de anéis cíclicos ou anéis fechados, como vocês podem estar identificando nessas moléculas abaixo. Então, elas formam um círculozinho de acordo com os átomos de interação. Sendo que essas bases, elas podem ser divididas em 2 grupos, basicamente. Nós temos as purinas. O que é uma base purina? São exatamente aquelas que têm 2 anéis cíclicos, né? Como eu estou identificando aqui. Cada uma delas tem 2 anéis cíclicos ou 2 anéis fechados de interação. No caso, seria a guanina e a adenina. Já as bases pirimidinas ou pirimídicas são aquelas bases que têm apenas um anel cíclico. Então, como vocês estão identificando aqui, todas elas só têm um único anel cíclico, diferente das purinas que têm 2 bases. Então, nós temos a timina, que nós identificamos pela letra T, a uracila que nós identificamos pelo U e a citosina pela letra C. Tá? Então, essas 5 bases são as que compõem, no geral, as moléculas tanto de DNA quanto de RNA. E aí, como é que se torna a estrutura, né? A estrutura do ácido nucleico. Bom, aqui para mim, tá? Bom, quando a gente fala estrutura de ácidos nucleicos, lembrando que nós temos 2 tipos de moléculas. Nós temos o DNA e nós temos o RNA. Ambas têm uma semelhança na sua constituição bioquímica, mas a sua disposição vai ser um pouquinho diferenciada. Por quê?
É muito comum a gente trabalhar a molécula do DNA e fazer aquela cadeiazinha dupla hélice, né, que parece uma escadinha que vai enroscando aquela escadinha circular. Eu me lembro perfeitamente que antigamente tinha uma novela chamada Clone, aí quando passava o comercial, aquela parte, introduzia aquela molécula, se eu era menino, eu tinha maior medo, eu achava que era coisa assim sei lá, do além, né? Mas não era não, ou seja, era uma coisa de conhecimento que o pessoal na época já estava querendo embutir assim na cabeça da gente. Aí talvez foi por isso que eu inventei de estudar biologia, mas é muito legal, tá certo? E a molécula do RNA, que não é tão comum, é uma moléculazinha fina, simples, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco nos slides. Então, partindo aqui para o slide, como a gente pode ver nesse próximo slide, a gente vai ver agora como é que se dá a estrutura no caso, o DNA, a molécula, né, mais conhecida entre os ácidos nucleicos. Se você olhar aqui, está aqui, ó, eu vou circular aqui para vocês identificar, ó, esse componentezinho aqui é um nucleotídeo. E esse aqui é um outro nucleotídeo. Vocês estão vendo? Então, se vocês observarem, é uma junção de nucleotídeos. Aí ele forma semelhante àquele modelo de escadinha. Só que esse modelo de escadinha, ele ainda vai entrelaçar e vai formar esse modelo espiral, né, helicoidal, como é chamado. Então, as duas cadeias de DNA, se você olhar, é uma fita e outra fita de vários nucleotídeos. Chamamos assim cadeias polinucleotídicas, né? Então, essas cadeias polinucleotídicas, elas estão juntas, né, a partir da interação das bases nitrogenadas, que é essa região do meio, tá? Que eu estou fazendo aqui um asterisco, né? Então, vocês podem ver que a interação dessas bases une essas duas fitas e forma esse modelo aqui, no qual a gente está visualizando aqui à esquerda no slide. Né? E quem é que faz essas interações? São exatamente as bases nitrogenadas, né? Que são a adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando, qual é a ordem ou a lógica da interação dessas bases? Então, olhando aqui nas bases complementares, ou que a gente chama de bases nitrogenadas, nós temos as bases púricas, que é a adenina e guanina, e as bases pirimídicas, timina e citosina. Então, qual seria a lógica de interação dessas moléculas, né? A adenina sempre vai interagir com a timina, isso no DNA. E a guanina vai interagir com a citosina. Isso tanto no DNA como no RNA, como a gente vai ver no futuro. E se vocês observarem, então isso aqui ficou uma lógica, né? Adenina, timina, citosina e guanina, né? Ou não importa a ordem, né? Se é adenina com timina, se é timina com adenina, sempre vai ter essa lógica. A com T, C com G, ou G com C, tanto faz, tá ok? Então, como é que ocorre a interação entre essas bases, no caso do DNA? Existe um tipo de interação intermolecular chamado ponte de hidrogênio. Por que é chamado ponte de hidrogênio? Porque basicamente são átomos distintos, como o oxigênio, o nitrogênio, tá? Entre outros, que interagem atraindo o átomo de hidrogênio da outra molécula. Então, se vocês observarem, eu tenho aí um mecanismo que mostra a guanina interagindo com a citosina com 3 pontes de hidrogênio. Então, se você olhar aqui, temos 1, 2, 3 pontes de hidrogênio. E nós temos aqui a timina interagindo com a adenina a partir de 2 pontes de hidrogênio. Então, se vocês olharem, sempre é um átomo, seja de oxigênio ou nitrogênio ou um outro, interagindo com o hidrogênio. Por isso o nome ponte de hidrogênio, tá? Ok?